iniciando mais uma aulinha de arte. Sabe do que vamos falar dessa vez? Sobre instrumentos musicais. É isso aí. Todo mundo abrindo aí o livrinho de arte na página 92 e 93. Todo mundo com o livrinho aberto para poder visualizar essa página de apresentação do conteúdo, né? Muito bonita a página de apresentação. O que é que a gente consegue observar aí? Instrumentos musicais, que é o conteúdo que estamos estudando, né? Que vamos iniciar agora. Temos aí harpa, violão, violino, né? Violoncelo. Então, vários instrumentos musicais, que pode ser formar até uma banda, se quiser, não é isso? Uma orquestra sinfônica. Vamos aí para a página 94 para iniciarmos o assunto e conhecer um pouquinho desse conteúdo. Vamos lá? Origem dos instrumentos musicais. Os primeiros sons que despertaram a curiosidade do ser humano foram as sonoridades vindas da natureza. O canto dos pássaros, o estrondo dos trovões e o barulho da chuva, entre outros, aguçaram a audição do ser humano para as diferenças e as belezas de cada som. O desejo de conhecer o som levou o homem a explorar as sonoridades de seu corpo e a criar os instrumentos musicais. Cada instrumento tem uma origem e uma história que se relacionam com a cultura do povo que o criou. Vamos conhecer algumas dessas histórias? Vamos lá? Vamos embarcar nessa história, conhecendo um pouquinho de cada um? Então vamos lá. Piano, que instrumento belíssimo. Você está ouvindo uma música ao som de um piano, né? Então vamos lá, ó. Os instrumentos musicais são classificados em 3 categorias: instrumentos de sopro, instrumentos de percussão e instrumentos de cordas, de acordo com a forma como produzem os sons. O piano, ele mistura cordas e percussão para criar as sonoridades. O instrumento foi apresentado pela primeira vez em 1711. Nossa, quanto tempo! Gente, muitos anos! Então foi quando foi apresentada a primeira vez um som de piano. Por seu inventor, o italiano Bartolomeu Cristofori. No entanto, a história do piano começa antes, com seus ancestrais, o cravo e o clavicórdio, que surgiram no período conhecido como Idade Média. Então a história, enfim, ela não iniciou em 1711, ela foi apresentada. A história vem bem antes, como relata aqui o nosso livro. É de bem antes. E olha que tudo isso foi apresentado, como diz aqui, pelos ancestrais, ou seja, as pessoas que vieram antes da gente, certo? Então vocês estão visualizando aí na imagem um músico tocando piano, né? Tia adora, tia acha muito belo o toque de um piano, o som de um piano, a apresentação de um pianista, a tia acha formidável. Ancestrais, ó, pessoas ou coisas que vieram antes. Então, quando vocês ouvirem falar nessa palavra ancestrais, significa algo que aconteceu antes, que veio antes, certo? Por exemplo, o avô do nosso bisavô é nosso ancestral. Então, ó, o avô do nosso bisavô é nosso ancestral. Ó, quanto antes que ele veio, hein? Veio antes do nosso pai, antes da nossa mãe, antes do nosso avô, antes do nosso bisavô. Gente do céu, né? Muito tempo. O cravo, ele foi criado antes do piano e por isso é seu ancestral. Violino é o mais agudo dos instrumentos de corda. Ele foi inventado pelo italiano Gasparo di Salò entre as décadas de 1590 e 1610. O violino também tem ancestrais, viu, gente? Como
o instrumento criado muitos séculos antes na China. O violino, gente, ele é tocado com a utilização de um arco. É aquilo que a pessoa segura assim, ó, é chamado de arco, que fricciona as cordas para emitir som. Então a pessoa apoia o violino aqui no ombro e ele sai com o arco dedilhando todas as cordinhas, é onde emite aquele som, aquela música. O que significa década, Thierry? Coloca aqui, ó, quem tem dúvida. É um conjunto de 10 anos. Então, a cada 10 anos que passa, dizemos que temos uma década. Ou seja, quem de vocês aí tem 10 aninhos? Se algum de vocês aí tiver 10 aninhos, vocês têm uma década. Velhinho, hein? Vocês estão velhinhos? Uma década? Então, meus amores, uma década significa 10 anos, certo? A cada 10 anos que passa, dizemos que passaram-se uma década. Por exemplo, a década de 1990 começa em 1990 e termina em 1999, ou seja, depois de 10 anos. Fricciona, tia, o que é fricciona? Esfrega um objeto no outro. Estou friccionando uma mão na outra. Ó, esfrega um objeto no outro. Então, minha mãozinha está passando na outra mãozinha, então estou friccionando. Então, ao passo que o arco passa no violino, ele está friccionando a corda do violino para emitir som, certo? Quer saber mais? As orquestras, elas são formadas por vários instrumentos de corda, percussão e sopro. A Orquestra Filarmônica de Minas Gerais tem um site em que podemos conhecer mais sobre a história dos compositores, ouvir áudios de músicas e investigar a sonoridade dos instrumentos. Então, quem de vocês tiver a curiosidade, entra aí no site, ó, www.filarmonica.art.br e vocês terão o prazer de acompanhar alguns sons de instrumentos musicais, seja ele de corda, seja ele de sopro ou de percussão, tá bom? Temos agora aí um exercício para colocar em prática relacionado a esse assunto dos instrumentos musicais, certo? Vamos apreciar composições musicais que tenham como principais instrumentos o piano e o violino, ok? Então, vamos pular essa letra A, porque nessa letra A fala pra gente formar um grupinho em sala de aula. Não podemos formar, pois estamos estudando à distância, estamos estudando em casa, né? Hashtag fique em casa, né? Proteja-se, cuide-se. Então, vamos para a letrinha B. Compartilhe sensações, emoções, observações e dúvidas que tiveram durante o momento de apreciação das músicas. Aí vocês diriam pra tia assim: ô tia, eu não apreciei nenhuma música não, que a senhora não estava aqui perto de mim pra colocar a música pra eu tocar. Ok. Vão aí no aparelho celular ou no computador e coloquem no Google, né? Sons ao piano, sons ao violino. Fechem os olhinhos e comecem a apreciar esses sons, tá bom? O som do violino, o som do piano, e fiquem apreciando todos esses sons para irmos à letrinha C, que a letrinha C diz para desenhar ou escrever no espaço a seguir como você se sentiu no momento da apreciação da música, só isso. Vocês irão ficar ali apreciando. Eu posso apreciar de olho aberto? Pode. Tia Érica sente mais a música quando ela tá com o olhinho fechado, assim, ó. Só ouvindo a música. Mas pode sim, pode ficar com o olhinho bem aberto. Mas os ouvidinhos também, para poder apreciar, ouvindo direitinho o som do piano e o som do violino. E depois, nesse espaço abaixo, vocês poderão desenhar ou escrever. Como vocês se sentiram? Qual foi a sensação de vocês ouvirem o som do violino e o som do piano? Tá bom, meus amores? Então é isso. A nossa aulinha de arte falando sobre instrumentos musicais, instrumentos de corda, instrumentos de percussão e de sopro, certo? Então ficamos por aqui, a gente encerra a nossa aulinha, daqui a pouco a gente encontra aí na nossa videoconferência e até a próxima aula de arte, meus amores. Beijo!
Tchau!